pessoal, estamos aqui de volta então agora para uma outra aula. Vamos falar hoje sobre redes neurais artificiais. Preparados? É bem extenso esse conteúdo, mas ele é uma pontinha do iceberg imenso, que é essa área de pesquisa atualmente em inteligência artificial. Preparados? Vamos lá? Então vamos começar a ver um pouquinho sobre redes neurais. E como motivação, sempre nos vem essa capacidade ou possibilidade de criar máquinas capazes de operar, né, de forma independente do homem, que possa aprender sozinha, interagir com ambientes desconhecidos, possa ser chamada de autônoma, inteligente ou cognitiva, né? E quando a gente se envolve nessa busca, né, pela construção de máquinas inteligentes ou com comportamento inteligente, o modelo que ocorre naturalmente é do cérebro humano. E em nosso cotidiano, realizamos diversas tarefas que requerem atenção a diferentes eventos que ocorrem ao mesmo tempo e o processamento de informação variada, né? Ele exige exatamente isso, de forma que a gente toma uma ou outra ação conveniente. Tarefas consideradas simples, como pegar um objeto ou mesmo caminhar, envolve uma diversidade imensa, né, de ações e componentes, tais como memória, aprendizado, coordenação motor, entre outros. A complexidade de tais ações, que são simples, né, para a maioria das pessoas, é evidenciada pela dificuldade encontrada em ensinar robôs a realizá-las. E a partir dessas motivações, né, do desenvolvimento de redes neurais artificiais, teve como inspiração a estrutura do cérebro humano na aquisição do conhecimento. E para entender um pouco mais essa inspiração, nós temos que entender um pouquinho mais essa máquina humana, né, de processamento, o cérebro humano, que é a mais fascinante processador baseado em carbono. Nós temos, em média, de 70 a 100 bilhões de neurônios. Uma pessoa adulta tem, né, em média, de 70 a 100 bilhões de neurônios. Todos os movimentos, ele controla, né, todos os movimentos do organismo, são conectados por meio de sinapse e processam e armazenam informações de forma instantânea, né, e às vezes para o resto da vida, né? E aí, então, para a gente poder entender melhor, eu sugiro que vocês vejam esses dois vídeos que eu estou colocando aqui. Eles estão disponíveis no YouTube, nesses endereços, logo abaixo. E depois nós continuamos o processo. É muito legal e é um universo a ser explorado falar sobre o cérebro humano. Mas vamos nos concentrar sobre efetivamente um dos principais componentes e é o que efetivamente foi utilizado como base para o desenvolvimento das redes neurais artificiais, né, que é o neurônio, né? O neurônio, basicamente, ele é uma célula, né, nervosa. São unidades básicas estudadas e da neuroanatomia. Apresentam basicamente propriedades de responder a alterações do meio em que se encontram, né, os estímulos, basicamente, através de modificações da diferença de potencial elétrico que existe entre as superfícies internas e externas da membrana desta célula, né, membrana celular. Eles reagem prontamente a estímulos e a mudança de potencial propaga-se a outros neurônios, músculos ou glândulas, né? A gente chama isso de impulso nervoso. São chamados, são formados, né, basicamente por um corpo celular, né, também conhecido como soma, que contém o núcleo, né, constituindo o centro metabólico do neurônio. Funcionam também como um receptor
e integrador de estímulos, né? De acordo, em seguida, né, ou seja, do corpo, né, partem prolongamentos, né, muitos prolongamentos, né, que são conhecidos como dendritos. Dendritos do grego dendron, ou seja, árvore. Então é uma espécie de uma ramificação em árvore que parte do corpo celular ali. Especializados na função de receber estímulos. Então, os dendritos eles vão receber os estímulos e passar esses estímulos para o corpo celular. Eles aumentam daí consideravelmente a superfície celular, né? Então, com essa ramificação deles, né, eles vão tornar vão tomar uma área muito grande de atuação. E aí, basicamente, depois que eles recebem, passam, né, para o núcleo celular, o núcleo celular então vai processar e isso daí é transmitido, né, para uma outra porção, a porção do outro lado, né, da célula, conhecido como axônio, né, ou seja, vai passar para numerosas terminais axiônicos, né? O axônio aí do grego também axion ou eixo, né? Ele vai então formar esse eixo, né, prolongado, aonde ele vai transmitir então um determinado impulso, se efetivamente for interessante nessa transmissão, dado um estímulo, um conjunto de estímulos, ele vai ou não fazer essa transmissão para outros neurônios, né? E basicamente, então, o axônio ele é especializado na condução de impulsos e vão transmitir esses impulsos para outras células nervosas, musculares ou glândulas, né? Assim, em geral, as informações são recebidas pelos dendritos, né, processadas aí pelo corpo celular e emitidas pelo axônio. A gente consegue ver, então, essa inspiração biológica, né, a partir dessa outra imagem. Notem que, efetivamente, não existe uma conexão física, né? As sinapses, que é basicamente essa região onde dois neurônios vão entrar em contato, elas efetivamente não entram em contato físico, e sim apenas proximal. E com essa aproximação, né, a transmissão que ocorre de um para o outro, né, por exemplo, do neurônio A para o neurônio B, é feita por substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores, né? Então, os impulsos recebidos por um determinado neurônio, vamos chamar ele de A, em um determinado momento são processados e, atingido um dado limiar de ação, né, que a gente vai ver que nós vamos chamar isso de função de ativação, o neurônio A dispara, produzindo uma substância neurotransmissora que flui do corpo celular para o axônio, né, que pode estar então conectado a um dendrito, né, e essa conexão a gente viu que não é física, é apenas de aproximação, e esse neurotransmissor então é passado para o outro neurônio B, por exemplo. Então o neurotransmissor pode diminuir ou aumentar a polaridade da membrana pós-sináptica, né, inibindo ou excitando a geração dos pulsos do neurônio B. Esse processo depende de vários fatores, como a geometria da sinapse e, efetivamente, o neurotransmissor que vai ser utilizado. Então, como a gente já falou, né, um cérebro humano possui, vocês também viram no vídeo, né, possui cerca de 10 elevado a 11 neurônios, isso dá em média aí 100 bilhões de neurônios, e espantosas, né, cada neurônio pode ter até 1000, né, de 1000 a 10 mil sinapses, mas pelo menos 1000 aí, então a gente chega aí próximo de 100 trilhões
de conexões e sinapses no nosso cérebro, no cérebro de um adulto. E a transmissão dinâmica do impulso nervoso de um neurônio para o outro vai depender de estruturas altamente especializadas, né? Que são essas conhecidas como sinapses. As sinapses, então, são locais de contato de um axiônio com dendrito ou corpo celular de outro neurônio, podendo ser excitatória ou inibitória, né? Ou seja, ela vai excitar a propagação de um determinado sinal ou vai inibir, né, a propagação do mesmo. Nelas, as membranas das duas células, ditas membranas pré e pós-sinápticas, ficam separadas por um espaço de 20 a 30 nanômetros. Isso é chamado de fenda sináptica. Na porção terminal do axiônio, observa-se numerosas vesículas que contêm neurotransmissores, que são substâncias químicas responsáveis pela transmissão do impulso nervoso através da sinapse. Esses neurotransmissores são liberados na fenda sináptica e se aderem a moléculas receptoras na membrana pós-sináptica, promovendo a condução do impulso no intervalo sináptico. Então, esse processo ele vai depender de vários fatores, como a geometria da sinapse e o tipo de neurotransmissor, como a gente já falou no outro slide. Portanto, as redes neurais artificiais, né, além de ser uma área, né, de pesquisa muito recorrente e em intensa expansão, ela tem como finalidade ser basicamente um método de solucionar problemas de inteligência artificial que vão então utilizar um sistema que possui circuitos que vão simular o cérebro humano e toda essa rede sináptica, né, de redes de conexões neurais aí, né? Por isso conhecida como rede neural artificial. Então, ela vai simular toda a rede de neurônios, né, de rede neural que nós possuímos. E ela também pode ser caracterizada como técnicas computacionais que vão apresentar um modelo inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento por meio da experiência. Então, as redes neurais vão ser uma grande linha de pesquisa em inteligência artificial, né? E muito promissora, né, daqui para frente, né? E tem por objetivo investigar as possibilidades de simulação de comportamentos inteligentes por meio de modelos baseados nas estruturas e funcionamentos do cérebro humano. Isso a gente já viu, eu acho que já deve ter ficado claro isso. Os primeiros trabalhos eles foram desenvolvidos com o advento do computador, da computação, por volta da década de 40, 1943, para ser mais exato, né, quando dois pesquisadores, né, o Warren e o Pitts, né, um era neurofisiologista e o outro era da área de lógica matemática, né, eles desenvolveram os primeiros modelos matemáticos de um neurônio artificial. As redes neurais artificiais, também conhecidas como métodos conexionistas, né, são inspiradas nos estudos da maneira como como se organiza e como funciona, né, o cérebro humano, principalmente, né? Este tipo de método possui características peculiares de representação e de aquisição do conhecimento. As redes neurais são sistemas paralelos distribuídos, compostos por unidades de processamento simples, chamados de nós, que computam determinadas funções matemáticas. Tais unidades são dispostas em uma ou mais camadas interligadas por um grande número de conexões, né? Geralmente de forma unidirecional, mas já existem modelos, né, que são multidirecionais aí. Na maioria dos modelos, né, essa conexão estão associadas a pesos, né, e esses pesos, né, são armazenados e eles vão representar o conhecimento, né, daquele determinado modelo. Vão servir também para ponderar as entradas recebidas
para cada neurônio da rede. O funcionamento dessas redes é inspirado em uma estrutura física natural, o cérebro humano, como nós já vimos. E é importante salientar que existem diferentes tipos de RNAs e cada uma desses tipos, né, desses modelos, vão possuir características próprias quanto ao funcionamento e à forma de representação do conhecimento. Algumas de suas características, né, são modelos adaptativos treináveis, podem representar domínios complexos, né, não lineares, são capazes de generalização diante da informação incompleta, são robustos, são capazes de fazer armazenamento associativo de informações, processam informações no espaço-tempo e possuem um grande paralelismo que confere rapidez de processamento. Vamos fazer um histórico, mas muito breve, né, das redes neurais artificiais agora. A gente vai ver que os primeiros estudos, a gente já até comentou sobre isso, né, acontecem lá na década de 40, né? Os primeiros modelos vão evoluíram bastante, né? A gente vai ver aí toda essa evolução, onde alguns deles se destacam e se tornaram famosos. Mas mesmo assim, até hoje, continuam sendo propostos novos modelos de redes neurais. A gente vai ver que, quando nós falarmos um pouquinho sobre tipos e arquiteturas, né, de redes neurais, vocês vão ver que existem dezenas e cada dia continuam a ser criados novos modelos, mas sempre, né, tomando como base esses modelos clássicos, né, e fazendo algum tipo de variação. O estudo dos primeiros modelos, de sua evolução, nos vai ajudar a entender melhor o que são redes neurais e como que está efetivamente o seu estágio atual de desenvolvimento. Então, como nós já dissemos, né, o primeiro modelo, né, foi proposto pelo neurofisiologista americano Warren Sturgeon McCulloch. Né? O McCulloch esse dessa primeira foto à esquerda aí, né? E um logístico, né? Vamos falar assim, né? Matemático, né? Da área de lógica, matemática, Walter Pitts, né? Então, esse modelo, né? Conhecido como modelo de McCulloch e Pitts, foi publicado em 1943 como um modelo eletrônico de um neurônio, né? Artificial, né? Basicamente, nesse neurônio, então o modelo ele tinha como pressuposto de ser biestável, ou seja, ele então teria uma saída 0 ou 1. Há inúmeros, né, há um número fixo, né, de sinapses excitatórias, ou seja, que vão receber os estímulos. Existe, lógico, né, um atraso, né, devido à sinapse. O processo de ativação de uma sinapse vai, então, depender de uma determinada função matemática e a estrutura em si, né, desse neurônio, ele não muda com o tempo. Essa, basicamente, era o padrão deste modelo inicial, né, de McCulloch e Pitts. Logo após, então, a criação, né, do modelo de McCulloch e Pitts, né, em 43, em 1949, né, um outro pesquisador, o Donald Hebb, ele publicava nessa época uma importantíssima obra conhecida como The Organization of Behavior, que vai influenciar, né, vários modelos de redes neurais artificiais de destaque, inclusive da atualidade. Né? E também em 1959, o Frank Rosenblatt, né, criou o Perceptron, né, que tem até hoje uma grande influência sobre os estudos de redes neurais, mostrando que, apesar desta área de estudo ter crescido muito, né, suas bases foram estruturadas juntamente com a criação dos fundamentos da ciência da computação. Um outro fato interessante é que em 56, né, ou seja, antes ainda da criação deste
primeiro rede chamada Perceptron, né, em 59, ou seja, em 56, no Dartmouth College, né, foram propostos, né, os primeiros paradigmas de inteligência artificial, e os dois principais, né, o simbólico e o conexionista. Né? O simbólico, basicamente, a ideia de simular o comportamento humano, né, desconsiderando os mecanismos responsáveis para tanto, ou seja, outra estrutura, outra forma de fazer, e a abordagem conexionista. Né? Basicamente, nessa abordagem, ela vai tentar, então, simular a estrutura cerebral, acreditando-se que seria capaz de apresentar inteligência de forma mais clara, mais intrínseca, né? Avançando um pouco mais, agora em 1952, o Bernard Widron, né? E o Mars Ed Ted, o Rolf, né? Então, o Widron, principalmente aí, eles então desenvolveram um novo tipo de processamento de redes neurais, né? Utilizando como base a rede de Perceptron, né? Conhecido como ADLINE, né? E ele tinha uma grande poder de processamento, né? Alguns outros modelos foram apresentados, mas o ADLINE, né, que significa Adaptative Linear Element, né, criado aí principalmente por Bernard Widron, né, em 1952, ele lá em Stanford, né, ele depois, com o avançar do tempo, né, eles desenvolveram mais algumas conexões, múltiplas conexões aí do ADLINE, e aí batizaram, né, esse novo modelo como ADLINE. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. Em 1959, né, os modelos baseados em Perceptron, né, receberam uma dura crítica feita por Minsky e Papert. Se vocês veem eles aí, né, o Marvin Minsky do lado esquerdo e o Simon Papert do lado direito aí, através de uma obra, né, um livro, né, que eles publicaram chamado Perceptron: An Introduction of Computational Geometry. E é interessante lembrar, né, que o Minsky, né, ele foi aluno do McCulloch. Né? Olha que interessante, né? E através desse livro, Minsky e Papert provaram, né, matematicamente que os modelos de redes neurais baseados em perceptrons, né, ou seja, redes de um só nível, que na época era um tipo de rede perceptron que era utilizado, não eram capazes de aprender uma simples função do tipo OR exclusivo, ou SHOR. Né? A função SHOR, né, possui um padrão de valores de entrada e de saída cuja associação não podia ser aprendida pelos modelos de redes baseados em perceptrons disponíveis na época. O impacto da publicação desse livro abalou profundamente as pesquisas realizadas nessa área, e muitos pesquisadores, né, abandonaram suas pesquisas em redes neurais. Apenas para ficar claro, né, o MADLINE, né, ou seja, vamos falar assim, a segunda versão da rede ADLINE, né, que era uma pequena sofisticação do modelo Perceptron, ela conseguia resolver esse problema do SHOR, né? Mas o aprendizado não podia ser realizado de uma forma natural e automatizada, pois requeria a intervenção humana na construção de redes neurais. Devido às críticas feitas e à falta de uma solução para os problemas apresentados, as redes neurais ficaram esquecidas por um certo tempo. Né? Somente então na década de 80 surgiram novos modelos que deram um novo impulso, né, às pesquisas de redes neurais. Em 1982 surgiu um modelo importante de rede neural, né, criado por John Hopfield,
esse modelo começou a dar um novo impulso às redes neurais. No modelo, né, de Hopfield, basicamente havia uma diferença dos modelos, principalmente aqueles baseados em perceptron, onde existia um processo de recorrência, ou seja, além de ir para uma direção, ele também voltava, né? Então a gente tem o forward e backward. Além disso, havia, né, uma certa competição, né, entre os neurônios e o aprendizado, né, era não supervisionado. Outros modelos similares ao modelo de Hopfield surgiram um pouco depois, onde a gente pode citar a máquina de Boltzmann e o BAM, né, que é o Binary Associative Memory. Ainda na década de 80, ficou também marcada profundamente pelo reaparecimento das redes baseadas em perceptron, né? Isso deveu-se ao desenvolvimento de computadores, principalmente o poder de processamento deles, né? Que eram agora mais velozes e permitiam realizar melhores simulações das redes neurais, bem como, né, o desenvolvimento de modelos matemáticos que permitiu a solução do problema apresentado por Minsky e Papert. Também a gente pode aí associar, né, em parte, esse renascimento das redes neurais ao suposto desencanto da inteligência artificial clássica, né? O modelo que permitiu o surgimento das redes baseadas em percepts foi as das redes multinível, onde um novo algoritmo de aprendizagem, baseado em backpropagation, né, resolveu em grande parte os problemas de aprendizagem existentes até então. Este modelo, desenvolvido por diferentes pesquisadores quase ao mesmo tempo, foi das publicações, né, marcadas, né, onde este algoritmo foi devidamente nomeado e registrado, foi a obra de David Hammerhand e James McClelland, intitulado Parallel Distribution Processing, né, que vocês veem aí do lado direito, né? E esse algoritmo, né, de backpropagation tinha realizado um aprendizado para a correção de erros em uma rede com múltiplas camadas e, consequentemente, resolvia aquele problema do Shor, né, do Papert lá. E além dos modelos de Hopfield e dos modelos de redes multinível com backpropagation, outros modelos importantes surgiram também nessa década, né? Que foi, por exemplo, o modelo de Thevel-Cornell, né? Que basicamente, além de ser muito interessante, né, permitia um aprendizado competitivo. Na verdade, uma auto-organização de rede neural, criando os chamados mapas de atributos auto-organizáveis, ou Self-Organizing Filter Mappings, né? Os estudos, né, sobre redes neurais sofreram uma grande revolução a partir dos anos 80 e cada vez mais essa área de estudo tem se destacado, seja pelas características apresentadas pelos modelos de redes neurais propostos ou pelas condições tecnológicas de implementação que permitem desenvolver arrojadas implementações de arquiteturas neurais paralelas em hardware dedicado, obtendo assim ótimas performances desses sistemas, né, como um todo, né, e bem superiores aos sistemas convencionais. E tudo isso nos levou a Deep Neural Network, ou simplesmente, né, como é dito atualmente, como Deep Learning. Deep Learning está revolucionando o mundo como conhecemos, principalmente na construção de sistemas inteligentes. Deep Learning tem como base, né, a gente viu então, porque ela nada mais é do que um processo evolutivo, né, evolucionário aí, tem uma sólida estrutura de conhecimento adquirido, né, ao longo de décadas, né, de desenvolvimento, de pesquisas. E pode-se dizer que esse incremento do poder de processamento, que somado, né, a essa grande revolução conhecida como Big Data,
foram os responsáveis pelo grande salto qualitativo e quantitativo do Deep Learning. Bom, depois desse histórico, vamos ver um pouquinho então sobre o funcionamento básico das redes neurais. Esse aqui, né, como a gente já viu antes, né, é um modelo projetado por McCullough e Pitts, né, de um neurônio artificial. Então a gente tem aqui do lado esquerdo, né, as entradas. Cada uma das entradas ela é potencializada, ou seja, tem pesos associados a essas entradas. Então, eu tenho uma função matemática associada e, dependendo do limiar, né, dessas, que essas entradas produzem a essa função, eu vou ter ou não algo na minha saída, né? Ou seja, eu tenho aqui então ou ativação ou não ativação de y, aqui a saída da função. Se nós compararmos, né, então, esse neurônio artificial com um neurônio natural, biológico, a gente pode então fazer uma relação que as entradas aqui, com seus respectivos pesos, vão ser os detritos. Então, o peso aqui vai depender então do tamanho, né? Vamos falar assim, do tamanho e da força das conexões que são estabelecidas aqui nos detritos. E isso vai ativar ou não, né, essa função interna aqui, que existe dentro da soma, ou seja, do corpo celular, e isso então vai disparar ou não, né, um impulso, né, para os axônios, né, ou seja, as saídas deste neurônio. Então, apenas recapitulando e falando basicamente a mesma coisa, né? Então, os sinais são apresentados às entradas, cada sinal é multiplicado, então, por um peso, né? Que vai identificar, então, a intensidade de cada uma dessas entradas. É feita, então, a soma ponderada, né? Dos sinais de entrada e ele vai produzir um nível de atividade. Se esse nível de atividade, né, exceder um determinado limite, né, conhecido também como threshold, né, da função f de a aqui, ou a f das entradas aqui, né, ele então vai produzir uma determinada resposta de saída. Essa função aqui, né, é conhecida como função de ativação. Os sinais, então, de entrada vão ser lá x1, x2, xn, né? E sempre, né, vão entrar ou 0 ou 1. Também podem, em outras redes, entrar valores aqui, né? Isso vai depender, então, de outras possibilidades, mas geralmente entram 0 e 1. Os pesos, né, vão ser valores reais, do tipo real, e o limitador t. Então, nesse modelo, eu tenho então a somatória, né, das entradas vezes o peso, e aí, como saída, y vai ser dada, então, por uma função, né, por exemplo, uma função x aqui, onde a, né, que seria essa somatória aqui das multiplicações das entradas vezes os pesos, se ela for maior ou igual a um determinado limitador aqui, né, a saída vai ser 1, caso contrário, a saída vai ser 0. E aqui nós temos um exemplo de algumas das funções de ativação. Vocês podem acessar esse endereço aqui, né, no Wikipedia, Activation Function, e aí vocês vão poder ver, né, existem dezenas e dezenas de funções de ativação, desde uma mais simples, né, a função identidade, ou então a binary step, aonde nós mostramos, né, no exemplo anterior, exatamente essa, aonde, dado um determinado x aqui, se for maior ou menor, ela então vai ser ou não ativada. E temos outras funções, né, uma das mais utilizadas é a função sigmoid, né, ou soft step, né, aonde é dada por esta fórmula aqui e assim por diante, né? Então, depois consultem, vejam as diversas funções aqui que existem. Para resumir, então, uma operação de uma célula de rede, ou seja, um nó, é dado então por sinais apresentados à entrada, cada sinal é multiplicado pelo peso,
Então é feita então, uma soma ponderada desses sinais e dependendo, né, desse valor aqui, eu vou ter uma ativação ou não, ou seja, eu vou mandar lá um pulso, um sinal, né, para minha saída ou não. Assim, o que tem intrínseco dentro, efetivamente, desta área de estudo, redes neurais artificiais, é a possibilidade do aprendizado, né? O processo de aprendizagem em redes neurais é efetivamente uma das propriedades mais importantes. E a gente entende isso como a habilidade de aprender do seu ambiente e, com isso, melhorar seu propósito, seu próprio desempenho, né? Seu propósito de ser, né? Isso é feito por meio de um processo iterativo de ajustes aplicados a seus pesos, conhecido como treinamento. O aprendizado ocorre quando a rede neural atinge uma solução generalizada para uma classe de problema. Denomina-se um algoritmo de aprendizagem um conjunto de regras bem definidas para a solução de um problema de aprendizagem, né? Existem muitos tipos de algoritmos de aprendizagem específicos para determinados modelos de redes neurais. Esses algoritmos, né, diferem entre si principalmente pelos modos como os pesos vão ser modificados. E lembre-se, né, que o cerne aí da aprendizagem acontece lá nos pesos. Os pesos, efetivamente, são a parte fundamental aí do processo de aprendizagem. Um outro fator importante é a maneira pela qual uma rede neural se relaciona com o ambiente. Nesse contexto, existem basicamente 3 grandes tipos, vamos falar assim, de paradigmas de aprendizado. Nós temos o aprendizado supervisionado, quando é utilizado um agente externo que indica à rede a resposta desejada para o padrão de entrada. Nós temos também o aprendizado não supervisionado, né, ou seja, aquele que é auto-organizado, né, ou seja, ele vai fazer a auto-organização, principalmente dos pesos ali, quando não existe, então, um agente externo indicando a resposta desejada para os padrões de entrada. E nós temos ainda o aprendizado por reforço, quando um crítico externo avalia a resposta fornecida pela rede. O aprendizado conexionista em si, né, típico nas redes neurais, em geral, é um processo gradual e iterativo, como a gente já falou. Uma rede neural é caracterizada pela topologia da rede, pelo valor dos pesos das conexões entre os pares de neurônios, pelas propriedades dos nós e pelas regras de atualização de estado. A definição da arquitetura de uma rede neural artificial é um parâmetro importante na concepção, na sua concepção especificamente, uma vez que ela restringe o tipo do problema que pode ser tratado pela rede. Fazem parte da definição da arquitetura os seguintes parâmetros: número de camadas de rede, rede de camada única, rede de múltiplas camadas, o número de nós em cada uma das camadas, o tipo de conexão entre os nós, acíclica ou cíclica, entre outros tantos fatores. As redes também podem ser classificadas de acordo com a conectividade, rede fracamente ou fortemente conectada. Então vamos agora, né, ver os vários tipos de redes neurais. Existem muitos modelos conexionistas. Vamos ver apenas os principais aqui. O primeiro, né, como não poderia deixar de ser, é o perceptron simples, né, a estrutura mais simples aí de redes neurais. É aquela desenvolvida por Rosenblatt proposta, né, por Rosenblatt em 1959, e depois, né, sofreu uma série de modificações, e esse modelo especificamente de 75, perceptron de 2 camadas aí, que pode ser usado com valores contínuos. Ele foi o primeiro modelo conexionista desenvolvido. Suas principais características são o reconhecimento de padrões e possui entradas e saídas binárias, que vão assumir valores entre +1 e -1,
sendo ainda uma rede acíclica de 2 camadas, cujo aprendizado é por reforço. Essa rede ela gerou muito interesse pela habilidade de aprender e reconhecer padrões linearmente separáveis. Entretanto, como a maioria dos problemas práticos relevantes não são linearmente separáveis, o perceptron não tem um uso generalizado. No aprendizado por reforço, o desempenho é baseado, como qualquer medida, que possa ser fornecida ao sistema. Num aprendizado por reforço, a única informação de realimentação fornecida à rede é se uma determinada saída está ou não correta. Isso é, não é fornecida à rede a resposta correta para o padrão de entrada em si. O próximo modelo é o perceptron de múltiplas camadas. Foi desenvolvido lá no início da década de 70, são redes acíclicas com uma ou mais camadas de neurônios intermediários entre as camadas de entrada e saída. Essas camadas intermediárias são conhecidas como camadas ocultas ou unidades ocultas. Um algoritmo capaz de treinar os perceptrons multicamadas é o backpropagation. Suas principais características são reconhecimento de padrões, os neurônios são do mesmo tipo utilizado dos perceptrons simples, possuem valores contínuos, utiliza geralmente função sigmoide, como função de ativação, sendo ainda uma rede acíclica de 3 ou mais camadas no mínimo. 3 camadas no mínimo, 3 ou mais camadas. A técnica de aprendizado é por otimização da correção de erro, como é típico do algoritmo de backpropagation, com aprendizado supervisionado que ajusta os pesos das conexões entre os nós. O algoritmo de backpropagation foi testado em uma série de problemas clássicos e em problemas relacionados com reconhecimento de padrões visuais. Na maioria dos casos, ele encontrou boas soluções para problemas propostos. O outro tipo são as redes neurais convolucionais, ou Convolutional Neural Networks, a CNN. Em aprendizado de máquina, as redes neurais convolucionais são um tipo, basicamente, de rede neural artificial de feed-forward, onde os neurônios individuais são organizados de modo a responder a regiões de sobreposição do campo visual. Esse tipo de rede foi inspirado em processos biológicos e são variações das redes multilayers perceptrons, que são desenhadas para o mínimo de pré-processamento possível. Esse tipo de rede é geralmente utilizado em reconhecimento de imagens e vídeos e é uma das bases do Deep Learning. O próximo tipo são as redes neurais recorrentes ou Recurrent Neural Networks, as RNNs. São estruturas de processamento capazes de representar uma grande variedade de comportamentos dinâmicos. A presença de realimentação de informações permite a criação de representações internas e dispositivos de memória capazes de processar, armazenar informações temporais e sinais sequenciais. Essa presença de conexão recorrente ou realimentação da informação pode conduzir a comportamentos complexos, mesmo com um número reduzido de parâmetros. Como estrutura de processamento de sinais, redes neurais recorrentes se assemelham a filtros não lineares, como resposta ao impulso. As redes recorrentes são redes neurais com realimentação global, ou seja, com laços de realimentação envolvendo uma ou mais camadas de redes. Elas podem ser vistas como sistemas dinâmicos, na área conhecida como neurodinâmica, onde a ênfase principal é o problema da estabilidade. A presença de estabilidade global em sistemas dinâmicos implica
de alguma forma, em coordenação entre as partes individuais do sistema, e seu estudo fundamenta áreas de redes neurais auto-organizáveis. Laços de realimentação entre os sinais de saída, uma camada de rede para suas entradas e para as entradas de outras camadas implicam a influência das redes desses valores no processamento da rede, como um todo, né? O uso de realimentação é uma forma de incluir aspectos temporais de uma aplicação na operação de redes neurais. No caso aí, é a base de funcionamento das redes neurais recorrentes. Uma outra arquitetura que a gente pode apresentar aqui é a rede de Corning. No começo da década de 80, né, esse tipo de rede foi proposto por Corning exatamente em 1982 e colaborou com os seus estudos teóricos sobre a organização dos caminhos de sensoriamento da mente. Segundo a teoria, né, de Corning, o cérebro humano é uma coleção estruturada de neurônios. Com isso, foi admitida uma ordem espacial nas unidades de processamento, né, que permitiu elaborar uma rede neural dotada de mecanismos que permitia a formar, né, basicamente essa representação estruturada dos estímulos de entrada. E também, né, possibilita essa auto-organização dessa rede. É fantástico, né, essa maneira aqui, ela foi proposta na década de 80 e hoje em dia ela faz parte de muitos algoritmos, muitos estudos bem atuais. E existem ainda vários outros tipos, né, de redes neurais, como as redes de Hopfield, lá em 1982, a Long Short Term Memory, a LSTM, datada aí da década de 90, as máquinas de Boltzmann, né, de 2012, Deep Belief Networks, DBN, as Deep Autoencoders, uma importante aí também usada muito, né, principalmente atualmente aí as Generative Adversarial Network, as GANs, mais recentemente as Deep Neural Network Capsules, né, ou seja, as cápsulas começam a ser aí unidades de processamento, né, e são uma das mais atuais, e tantas outras que surgem aí a cada dia. Agora vamos ver um exemplo muito pequeno, né, de como que efetivamente as redes neurais funcionam. Para tanto, a gente vai trabalhar com a ideia de backpropagation, né, tendo aí camadas, a gente poderia trabalhar com camada escondida, mas nesse caso a gente vai trabalhar com uma camada simples, né? Mas no caso, só para que a gente entenda o backpropagation, a gente tem essas camadas escondidas e o backpropagation ele vai efetivamente trabalhar, né, na redefinição dos pesos. Então, ele vai iniciar com um determinado valor, vai propagar aqui o sinal, né, vamos falar assim, vai chegar lá no final. Ele, basicamente, como é um treinamento supervisionado, ele sabe qual seria a resposta, ele vai identificar quais são os erros e vai retornar, ou seja, vai fazer o backpropagation para trás, alterando, né, dado um determinado mecanismo aqui de alteração de pesos, e aí ele vai de novo testar a rede. E ele vai ficar nesse vai e vem até que as saídas, né, comportem, ou melhor, os pesos comportem uma saída adequada aqui. Para o nosso exemplo aqui, né, nós vamos pegar uma função simples, né, uma função OR, né, onde nós temos basicamente duas entradas, vamos ter um processamento e uma saída, né? Então, vamos criar aqui, então, uma rede neural, né, simples, muito simples, né, que vai, então, ser treinada para justamente adequar os pesos para que se obtenha essa saída. Nós vamos, então, ter um valor inicial, né,
vamos utilizar, então, para tanto uma binary step, né, uma função binária, ou também conhecido como step function, bem simples. Então, se um determinado valor aqui, né, for acima de um limiar, e a gente vai falar que esse limiar é zero, né? Então, se ele for inferior a zero, a saída é zero. Se ele for acima ou igual a zero, nós vamos acima de zero, nós vamos ter então 1. Se for igual ou menor que zero, 0. Se for maior que zero, 1. Tá? Vamos trabalhar com esse tipo de função ou step function, ok? Então aqui nós entramos aqui, começamos então com um valor inicial, peso 0, e aí nós vamos ter todas as entradas, todas as saídas. Então, entrada 0 e 0, entra 0 e 0. 0 multiplica pelo peso. Então, nós estamos inicializando o peso com 0. Então, 0 vezes 0, 0, né? Mais a outra entrada também foi 0, 0 vezes 0, 0, 0 mais 0, a saída 0. Né? Então, a gente tem a primeira aqui 0. E assim nós vamos fazendo todas, e a gente vai ver que se os pesos forem zeros, todas as saídas vão ser zero. Né? Então, a gente tem aqui no próximo slide ó, a execução, então, ó, de todas as entradas, né? Quanto às entradas vezes os pesos, e nós temos aqui, então, o valor de zero. Então, essa rede, né, com esse peso especificamente aqui, ela teve uma capacidade de acerto de 25%. Ela errou 75%, ok? E aí, né, basicamente, como que funciona, né, a aprendizagem? Então, nessa rede ele não conseguiu atingir. Nós já sabemos que nós não conseguimos atingir o valor esperado, né? É um treinamento supervisionado, a gente sabe qual é a resposta. Consequentemente, nós vamos ter que agora, né, dado um determinado mecanismo, né, fazer a atualização dos pesos. Né? Então, o peso seguinte, ou seja, o peso mais 1, ou seja, no momento mais 1, vai ser correspondente ao peso, né, dado de um determinado momento, vezes uma determinada taxa de aprendizagem. Né? Aqui nós vamos fazer só o peso vezes uma taxa de aprendizagem. Levando em consideração uma taxa de aprendizagem, por exemplo, igual a 0,5, vamos então fazer agora novamente a conta. Tá? Então, se a taxa de aprendizagem é 5, nós tínhamos lá o peso 0, né? 0 mais a taxa de aprendizagem vai dar o quê? 0 mais 0,5, 0,5. Então, o novo peso é 0,5. Então, nós atualizamos com o algoritmo de backpropagation os pesos aqui. Então, agora nós vamos ter 0,5 como peso, ok? E aí vamos testar o que acontece, né, com isso, né? Então, aqui ó, a entrada é 0 vezes 0,5, 0. Outra entrada 0 vezes 0,5, 0. Então, 0 mais 0, 0. Então, entrou 0, saiu 0. Então, aqui ó, a gente viu aqui, entrou 0, saiu 0. Vamos ver agora a próxima. Entrou 0, né? Entrou 0. Aqui, ó, aqui está melhor, né? Entrou 0. Desculpe, entrou 0, vezes 0,5 deu 0, então aqui vai dar 0. Entrou 1 vezes 0,5 vai dar o quê? 0,5, ok? Esses dois aqui, então, vai dar um valor acima de 0 pela step function. Se deu acima de 0, a saída vai ser 1. E aí nós fazemos nas outras, e aí a saída vai ser 1, 1. E nós temos agora, então, com um peso de 0,5, uma função, então, apropriada, ou seja, uma função que encontrou, então, com 100%, né, de acerto aqui. Então, ela deu aqui ó, uma taxa de erro 0, né, ou seja, 100% de acerto. Então, com esse valor, essa rede neural, ela, então, soluciona esse problema da porta OR. Como resumo, né, a gente pode dizer que mesmo a neurocomputação, né, nascendo
lá junto com a programação, com a computação convencional na década de 40, naquela época era praticamente inviável que se desenvolvesse, né? Porque não se tinha poder de processamento adequado. Com a chegada dos chips, do incremento do poder de processamento dos computadores, houve também a implementação dessas redes e efetivamente toda uma linha de pesquisa e um aquecimento da sua utilização aconteceu. Todas as informações e pesquisas levam a crer que o campo das redes neurais artificiais é, acima de tudo, extremamente vasto e muito promissor. Deep Learning, hoje em dia, é uma das áreas que mais cresce em inteligência artificial. E aqui algumas referências, né, que vocês podem utilizar, os dois livros clássicos que nós vemos utilizando ao longo de todo o curso, e também um link aqui ó, com um livro online gratuito que é mantido pela Data Science Academy. Fantástico! Esse livro ele vem sendo acrescido, né, de tempos em tempos, tem acho que dezenas e dezenas de capítulos ali. Na última vez que eu vi, tinha mais de 70 capítulos. E cada capítulo trata um assunto específico, né? Nessa área de machine learning, né? De deep learning, desculpe. É muito legal. E tem também um livro online, né, da Redes Neurais Artificiais, uma abordagem em sala de aula da Maria Inês Vasconcelos Furtado. Também recomendo, uma linguagem bem simples. Obrigado, pessoal. Então, essa foi a nossa aula sobre redes neurais artificiais. Um abraço, tchau!